Irmãos, pode tomar o seu assento, por favor? Eu esqueci apenas de uma coisinha. Os ingressos durante toda a semana, durante todo o período, a partir de terça-feira dessa semana, estará sendo vendido na livraria CGM, Sampaio Vidal, esquina com Maranhão. Você procura o Ricardo ali no horário comercial e ele estará a partir de terça-feira, após o almoço, com os ingressos lá, esperando você. Como eu disse, você pode pagar no cartão de débito ou crédito. E também conosco aqui todos os cultos de jovens, manhã e noite. Eu, Kelvin, Gisele, Cláudio, Pastor Fabiano e outros. Por favor, abra sua Bíblia comigo. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler 5 versos. Meditar um pouco na palavra de Deus na noite desse dia. Obrigado por você ter vindo à casa de Deus. É uma alegria poder cumprimentar você, abraçar você. Dizer que nós estamos aqui de portas abertas e você se sinta em casa. Aqueles que já são, por favor, trabalhe para o Senhor, traga mais alguém para compartilhar do que Deus tem feito nesse lugar através de nossas vidas. Carta aos Romanos, capítulo 8, verso 22 a seguir, diz assim: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Verso 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele mesmo que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto ou propósito. Curve sua fronte, por favor. Senhor, nós entramos uma vez mais na Tua presença, como declaração espontânea de dependência do Senhor. A Tua palavra foi lida e ministrada também aqui através de louvores. Eu te peço que o Teu Espírito Santo me tome nessa noite e me use para ser bênção na vida do meu irmão, e que possamos juntos aprender de Ti de forma inspirada, e que o Senhor, com a sabedoria que vem de Ti, me instrua todos os meus irmãos e nos dê a condição de termos ouvidos para ouvir a Tua voz na noite desse dia, no nome santo de Jesus. Amém. Você sabe bem que carta aos Romanos, alguns entendem que é o Evangelho de Paulo. Paulo faz menção a isso quando ele observa o conteúdo que ele expõe nessa carta. Nós sabemos também que o Império Romano teve a sua ascensão e queda, e Jesus ele vem diante desse império já ainda próximo do seu nascimento, uma vez que entendem que o Império Romano nasce aproximadamente em torno de 40, 50 anos antes do nascimento de Jesus, e ele se desdobra com duas faces, na face oriental e a face ocidental. Na face ocidental, onde ele nasce, ele vai aproximadamente 500 anos após a morte de Jesus, mas na parte oriental ele vai praticamente até 1500, então após a morte de Jesus. Então o Império Romano teve de fato uma extensão muito grande sobre a terra. Foi um império que absorveu todas as culturas dos demais impérios para trás, principalmente a cultura grega, e eles tinham uma série de formas de abordar uma sociedade quando eles entravam para fazer os seus domínios. A principal delas era dar liberdade de culto, fazer com que a sociedade se sentisse, entre aspas, livre para adorar o seu Deus, e aí havia um sincretismo muito forte, a partir do momento que o próprio César se declarava Deus. E aí também eles faziam a imposição dos impostos pela força, pelo exército, e extraíam daí uma riqueza incalculável, e a extensão desse território foi praticamente sobre todo o mundo conhecido daqueles dias. Paulo, quando ele escreve essa carta, há quem entenda que ele faz isso após uma série de experiências, uma série de plantios de igreja, de tratados, de experiência, no que tange a plantar a igreja e escrever cartas a essas igrejas. Há quem diga que Paulo escreve isso daqui, esse texto da carta aos Romanos, aproximadamente no ano 55, nós estamos falando aí que é em torno de 22 anos pós a morte de Jesus. Há quem entenda também que Paulo
aceita Cristo também por volta ali do ano 35, após o nascimento de Jesus, ou seja, 2 anos após a morte do Senhor. Então Paulo, ele vai falar para uma igreja que ele não planta, porque também se entende que essa igreja aos romanos, ou em Roma, ela é produto da fuga, não em massa, mas de um êxodo daqueles que habitavam Jerusalém, especialmente pela questão religiosa e pelo fato do Messias ter chamado muita atenção naqueles dias, e alguns judeus romanos vieram, e alguns gentios também que habitavam Jerusalém ou em Roma também vieram. E aí após a partida do Senhor, e aí dentro daquele contexto do Pentecostes, que eles saem a ministrar o Evangelho, já seguindo também a orientação do próprio Jesus, há de se entender que a igreja em Roma nasce ali pelo ano 35 até o ano 40, após a morte do Senhor. Então é uma das primeiras igrejas que nasce. E o que é interessante nesse nascedouro, no contexto desse nascedouro, uma vez que ela não foi plantada pelo apóstolo Paulo, mas é a igreja que mais recebe o conteúdo desse apóstolo, é que a igreja em Roma, ela, dessa carta do seu nascedouro, ela já era uma igreja madura, experiente, que já se conformava e já se debatia com as questões do império, da sociedade, da cultura romana, das imposições, o sincretismo que habitava as ruas e ao mesmo tempo os martírios, que eram próprios daqueles que seguiam a Jesus, uma vez que quem já foi em Roma sabe, existem os lugares que marcam aonde os cristãos eram colocados como arandelas como essa, embebecidos dentro de vasos, e aí eles queimavam até virar realmente um conteúdo de cinzas. E aquilo era tão somente para dizer aos cristãos que havia uma perseguição renhida e que eles tinham que saber muito bem o que faziam. Então os cristãos nessa época, eles habitavam em casas, não eram templos como nós hoje. E nessas casas eles viviam mais escondidos do que publicamente. Mas também faziam as suas lidas diárias, sociais, operavam nos seus trabalhos, faziam com que os contextos das suas vidas fossem, de fato, executados a despeito de serem cristãos e também correrem risco de vida. Então Paulo, quando ele escreve essa igreja já madura, aproximadamente com 20 anos de seu nascedouro, Paulo vai falar para uma igreja que é mista também. Ela é fundada por judeus que saem ou voltam para Roma, saem de Roma para vir para Jerusalém, para aprender de Cristo, ou já eram de lá e foram ganhos, ou gentios de toda sorte de cultura, que também fizeram o mesmo trajeto, ou foram alcançados em Roma. Uma coisa importante que já nessa introdução é interessante se colocar é que a igreja de Roma talvez seja a igreja que mais se aproxima de nós no que tange ao povo de Deus e a distinção acerca daqueles que conhecem bem e aqueles que não conhecem tão bem. Porque os judeus conheciam bem a lei do Senhor, conheciam bem a trajetória do povo, eles eram oriundos disso. Já os gentios não, eles foram alcançados, então havia aí uma mistura muito grande, uma dialética muito grande, nesses contextos todos de fé, religião, proselitismo e tantas outras coisas. Então Paulo vai pregar para uma igreja que muitos entendem que era na sua maioria gentílica e não judaica. Como Paulo vai escrever então para um povo que já existe há um tempo, está em casas, é maduro, porque já não nasceu há pouco tempo, ele não plantou essa igreja, ele tem sim amigos que para lá foram, para fazer a extensão e o aprofundamento dessa escritura, e ele escreve direcionando a esses que ali estão, que eram conhecidos dele, e que passaram por ele, e que também muitas vezes poderiam ter sido enviados por ele. Mas Paulo ele vai dizer para uma igreja nesse contexto, acerca desses problemas que ela enfrenta já dentro de si. E eu faço uma analogia direta conosco, porque a igreja nos últimos 30 anos, ela é própria de um povo misto também. Aqueles que já nasceram na fé e aqueles que vieram para Jesus. Por que é misto? Porque os que nasceram na fé estão acostumados com o ambiente da fé. Os que nasceram na igreja protestante, eles são acostumados com o contexto da igreja protestante. Não importa por onde passou, que igreja era. Há uma naturalidade no ambiente sagrado para esses que, de alguma forma, quando crianças, já estão nesse contexto. De 30 anos para trás era mais difícil esse tipo de gente. De 30 anos para trás era mais próprio pessoas que vieram para o Evangelho, tinham nascido em outra religião e vieram para o Evangelho. Hoje não, hoje nós temos toda a sorte de pessoas na igreja, aqueles que nasceram e aqueles que chegaram. E isso gera muitas vezes um conflito de identidade, um conflito de religiosidade, um conflito de interpretação, um conflito de aceitação. E nós estamos vivendo isso na igreja contemporânea.
Infelizmente, o resultado disso muitas vezes não é bom, porque existe uma série de explorações que se faz acerca dessa falta de identidade, dessa falta de contexto, de maturidade, de cultura, para que se entenda uma só coisa. Os que chegaram entendam o seu papel, os que já estão formatem o seu papel. E essa é a dialética da Bíblia. Se você olhar para o filho pródigo e o irmão mais velho, você vai ver isso. Alguém que fica e alguém que sai. Alguém que é de dentro e alguém que é de fora. Os de dentro, a gente percebe que infelizmente são os que mais dão trabalho para o dono da casa. Porque os que saem para fazer algo lá fora. Quando voltam arrependidos. Mas os de dentro peitam, criam teologias, observam, não gostam de festa, ficam lá fora. Não é um problema isso daí. Mas o nosso Deus, por misericórdia, nessa carta de Paulo, nos vem nesse capítulo 8, e acredito que o capítulo 8 da carta aos Romanos seja o capítulo mais conhecido, porque aqui faz promessas grandes a nosso respeito, observa coisas maravilhosas. Por exemplo, o verso 1, quando diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A gente ama, eu amo esse texto, porém a gente esquece de terminar a leitura desse verso 1 que diz: aos que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A gente gosta da primeira parte. Não há nada que possa contra esses, mas é esses que andam segundo o Espírito, não segundo a sua própria carne, as suas paixões, os seus desejos carnais caídos. Então essa carta, ela é um misto de promessas, bem-aventuranças, observações, elucidações, iluminações. Paulo aqui escreve conteúdos profundos, e quando ele chega aqui nesse ponto, do verso 22, 23 e 26, ele vai falar de 3 gemidos. E aqui eu começo a interpretar esse texto com você nessa noite. Paulo fala do primeiro gemido no verso 22, dizendo que toda a criação geme, e geme de uma forma desesperada, buscando em Deus a redenção, com dores de parto. E ele está dizendo aqui que todos, juntamente, tudo que Deus criou, e aqui é toda a criação mesmo, geme com dores de parto até agora e até sempre, até o dia dessa redenção. Aí ele vai dizer no segundo gemido, ele vai dizer que não só essa criação, mas também nós mesmos, ele está dizendo aqueles que já entregaram a vida para Jesus, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos. Essas primícias do Espírito são as primeiras obras do Espírito. A obra do Espírito Santo não é completa. Engana-se quem diz: eu quero porção dobrada do teu Espírito. Não, o que está no texto é: eu quero porção dobrada do Espírito de Elias. O Espírito Santo de Deus, porque é Deus, não pode operar sua obra completa, nós não aguentaríamos. Então ele tem as suas primeiras obras, e se você for acompanhar as primeiras obras do Espírito, você já vai acompanhar isso já no início da Bíblia, quando Deus diz que Ele criou o céu e a terra sem forma e vazia. Esse verso 1 para o verso 2, há ali uma operação do Espírito, porque a Bíblia vai dizer que ela era sem forma e vazia, mas o Espírito Santo de Deus se movia sobre a face das águas e fazia o quê? Uma restauração. A primeira obra do Espírito entre nós, entre a criação, é uma obra de restauração, é uma obra de reconfiguração, de reposicionamento, é uma obra de conclusão acerca das coisas primeiras, trazer isso à origem, fazer com que isso tenha de fato o formato da criação de Deus. Mas também tem outras obras. Jesus, quando anunciando do Espírito, no capítulo 14 de João, ele diz: fique tranquilo, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, porque Ele virá, o Consolador virá, e quando Ele vir, a obra dele no meio de vós será uma obra de consolação. Aleluia. Obra de restauração, obra de consolação. Primeiro Ele restaura, depois Ele consola o restaurado. Depois Ele vai operar sobre aquele que é restaurado e aquele que é consolado, a sua obra-prima. Ainda que primeiro é a obra do derramado do seu Espírito, que vai dizer desse envolvimento, dessa entrega, desse empoderamento que o Espírito Santo vem sobre o homem que crê, sobre a mulher que crê, e coloca sobre ele os seus dons. E aí geram-se frutos. São 9 dons, 9 frutos. É maravilhoso ver essas primeiras obras desse Espírito. Mas Paulo vai dizer agora no verso 26 que da mesma maneira, ele está fazendo referência às outras duas maneiras. Também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos orar. Não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas ele diz: mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Preste atenção, querido.
Paulo está dizendo aqui para nós que nós não temos condição alguma de orar certo. Nós não sabemos o que pedimos, e quando pedimos, não sabemos se convém pedir. Graças a Deus que o Espírito Santo de Deus, que está em nós, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então a criação geme, é o primeiro gemido, porque busca sair desse estado de dores. O segundo gemido é daqueles que já entregaram a vida para Jesus, e aí gemem, porque entendem o que estão passando em meio a esse tempo presente, porque buscam a redenção do corpo, ou seja, a morte desse corpo aqui físico, carnal, mas entendem que após essa morte, essa desconexão, viverão pela eternidade, porque o Espírito em Deus viverá eternamente. A alma em Deus será sustentada pela eternidade, viverá com o Senhor. A morte é apenas física. Mas aí o texto vai dizer que esse Espírito geme também, mas agora ele geme dentro de nós, dentro daqueles que conhecem esse Deus, que conhecem essa obra, que já entregaram as suas vidas e que por vezes também entendem que são fracos, porque o Espírito Santo de Deus que geme no homem e na mulher não geme nos fortes, ou ainda não geme naquilo que você é forte. Nós gostamos de falar com as pessoas e muitas vezes até falar com Deus sobre as coisas que nós temos em nós, que nós sabemos que nós somos fortes. Nós gostamos de evidenciar e de pulverizar muitas vezes os nossos conceitos e os nossos fortalecimentos, aquilo que nós temos certeza, que nós garantimos em nós. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele não intercede por isso. Aliás, cuide bem antes de se vangloriar acerca das coisas que você tem certeza que você é forte. Busque primeiro se fortalecer naquilo que você é fraco. Esse é um dos segredos que esse texto tem. Quando eu dobro o meu joelho diante de Deus, eu não posso chegar para esse Deus e dizer: Senhor, olha como eu sou forte nessa área, olha como eu sou bom nisso, olha como o Senhor me revestiu de sabedoria, de discernimento, Teu Espírito abundou em mim, os dons, e a graça, e o fruto, e o amor, e a misericórdia. Olha como eu tenho feito a Tua obra, olha como eu tenho operado o Teu Evangelho, olha quantas vidas têm se rendido a partir da pregação que Tu tens me dado. Isso não é obra de Deus na sua vida. Isso é uma obra infeliz, nossa, humana, uma obra carnal, uma obra que, infelizmente, não agrada a Deus. Porque Deus não está interessado naquilo que fazemos por bem, no sentido de sermos bons, porque isso é a prerrogativa dele, não é nossa. Se você faz alguma coisa boa, não é porque você é bom. Se você consegue executar alguma coisa no reino de Deus que promove a vida e a vida com abundância, isso não vem de você. Isso vem do Senhor que está em você. Amém. E você precisa reconhecer isso. E você precisa entender que quanto mais Deus te dá, mais Ele te cobrará o que? Reconhecimento que Ele está em você. Amém. Os filhos de Deus maduros são aqueles que entendem que nada são, ainda que são. Que nada fazem, ainda que fazem. Que nada podem, ainda que podem. Que nada, de fato, é deles, ainda que por eles Deus opera tudo. Isso é um mistério. É algo que, às vezes, até um nó na nossa cabeça. Peraí, mas como eu sou e não sou? Peraí, mas como eu faço e não faço? Peraí, mas como eu não tenho valor algum e ao mesmo tempo sou amado de Deus? E isso é uma dialética complicada de entender. Mas para quem é maduro, quando dobra o joelho, aleluia, você, quando vai falar com Deus das suas fraquezas, você muitas vezes não tem nem palavras. Porque as suas fraquezas envergonham você até com palavras. E você não consegue expressá-las, mas você sente elas. Você sabe onde você é fraco. Você sabe onde você tem errado. Você sabe onde você tem caído. Você sabe onde você precisa melhorar. E nisso nós não conseguimos verbalizar, porque nós gostamos de falar das nossas características boas, dos nossos fortalecimentos, seja intelectual, emocional, seja profissional, seja o quadro de fé, seja aquilo que Deus tem feito através da nossa vida. Nós gostamos de dar sempre o nosso testemunho melhor. E por vezes, porque nós nos detemos apenas de falar o melhor de nós, o melhor dos nossos quadros, o melhor daquilo que fazemos, nós afastamos pessoas que não conhecem Jesus. Porque elas olham para esse testemunho e dizem: eu não tenho nada a ver com isso, eu não vou conseguir nunca chegar nesse nível. É só para esse tipo de gente aí. É só para esse pastor aí que consegue. Eu não consigo.
eu estou afastando alguém de Jesus desse jeito. Essa não é a minha função. Quando eu me coloco diante de Deus e quando eu me coloco diante de alguém, eu preciso expressar as minhas fraquezas. Eu preciso abrir o coração, ainda que seja com gemidos, daquilo que eu tenho certeza que eu não sou bom, daquilo que me pega, daquilo que eu sou pequeno, daquilo que eu sou fraco, daquilo que eu ainda não desenvolvi, daquilo que eu sei que em mim é alguma coisa que precisa ser aprimorada por esse mesmo Espírito. Porque esse Espírito, a Bíblia vai dizer que após esse gemido, em torno dessas fraquezas, que nós muitas vezes nos envergonhamos. Por exemplo, você que já é velho de guerra aí, já deve ter participado de alguma vigília, né? Vigília é o seguinte: quando você vai fazer uma vigília numa igreja, os que estão mais fortes, eles costumam ficar meio pela frente assim, não é? Dobra o joelho, e aquela oração, e começa e vai, maravilhoso, está forte. Os que estão mais fracos, assim como eu, geralmente costumam ir lá para o último banco, quieto, fica embaixo do banco só gemendo, porque sabe que não tem nada. Eu não estou julgando nenhum nem outro, só estou dizendo que geralmente você não ora em voz alta as suas fraquezas. Senhor, porque eu sou, não sai fraqueza daí quando você fala isso. Ah, tu me conhece, tu sabe que eu faço. Geralmente não sai fraqueza daí. Geralmente daí sai: Senhor, tu sabes. Senhor, tu conhece a obra que eu tenho feito. Tu sabes do quanto eu tenho sofrido por aquela situação. Isso não é fraqueza. Você está dizendo para Deus que você consegue, você é forte, você está superando, você está se colocando, você está buscando, você não desistiu, você está aqui. Isso é bom? É bom, é claro que é bom. Mas melhor você dizer: Senhor, ainda que seja aqui, ainda que seja aqui, entra naquela área moral da minha vida, Jesus, e me faz olhar diferente. Uma mulher, quando vem na frente, uma mulher bonita, me faz olhar diferente essa mulher, Senhor, porque essa é a minha fraqueza. Me faz olhar diferente um homem bonito, Senhor, quando eu vejo, porque eu sou mulher, e quando eu vejo um homem bonito, eu tenho uma fraqueza. Eu olho, mas eu sei que aquilo não é bom. O meu olhar ali está escuro, e o meu corpo está ficando entenebrecido. Jesus falou: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, mas se os teus olhos forem maus, se os teus olhos forem maus, maus em qual sentido? Mal de planejar o mal, mal de planejar aquilo que não é próprio de um filho de Deus, de uma filha de Deus, o teu corpo será escurecido. Eu sei que é difícil dar uma glória a Deus uma mensagem como essa, mas eu estou falando para mim nessa noite, eu não estou fora disso. Paulo, quando ele vai expressar sobre esses 3 gemidos, ele está falando de si, ele está falando de cada um de nós. Ele está dizendo que esse Espírito não opera segundo as nossas vaidades, mas opera segundo as nossas fraquezas. E ele entra no verso 27 dizendo algo, e é aqui que eu queria chamar a sua atenção mesmo para esse texto. Ele vai dizer no verso 27: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Esse texto é muito complexo, esse verso 27. Mas eu vou tentar discernir o que eu entendo dele para você, nessa noite, ser edificado por essa palavra. Paulo está falando da obra do Espírito, dos gemidos da criação do homem de Deus e do Espírito Santo no homem de Deus. Agora ele vai chamar a atenção para aquele. Aquele aqui é Jesus. Aquele aqui é uma parceria que há entre Jesus e o Espírito Santo nas nossas vidas. Aquele que examina os corações, porque Jesus examina os nossos corações. E também pede, lá naquele texto da ceia, que a gente lê sempre, capítulo 11 da carta aos Coríntios, verso 23, quando Paulo vai discernir, dizendo: examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão. Nós gostamos de falar sobre esse exame, mas também há o exame de Jesus. São 2 exames. O exame de Jesus é muito mais profundo do que o seu, ainda que o seu seja bom e necessário. Exame aqui não tem a ver com autoajuda, que é um erro de muita gente. Muita gente acha que porque se examina, consegue se curar sozinho, e aí vai atrás de literaturas que promovem isso. Não! Um paciente não tem condições de, a partir do exame, cuidar da sua doença. No máximo ele procura
o exame e ele coloca o exame na mão daquele que pode examinar o exame e operar a cura a partir do exame. Qual é o meu papel? Eu me examino. Qual é o seu papel? Examine-se. Qual é a configuração de Jesus acerca das nossas vidas? Ele examina o teu coração. Só que nós somos profissionais. Nós somos bons em avaliar o coração do outro, em examinar o coração do outro. E isso é um problema dessa igreja contemporânea. É um problema dessa sociedade aí fora, líquida, que não tem estrutura alguma. As pessoas esquecem de se examinar, mas elas são especialistas em exames de corações alheios, a partir daqueles que conhecem e, infelizmente, a partir daqueles que também não conhecem. Essa obra você não foi chamado a fazer. Há um coração apenas que você pode examinar e deve examinar, e se não examinar, você vai pagar o preço por isso. É o seu coração. Seja especialista nessa terra escura, nesse solo muitas vezes arenoso do seu coração. Não entre numa linha de buscar entender o coração do outro, porque você não conhece nem o seu. Não fale coisas próprias de corações de pessoas próximas a você, porque você não tem capacidade para isso. Quem faz isso é Jesus, porque Ele é Deus e prometeu que estaria no nosso meio, e todos os dias Ele faria isso por nós, porque o Espírito Santo leva a Ele os gemidos inexprimíveis acerca desse mesmo coração. Não entre nesse processo. Não esqueça o seu coração e se deter no coração do outro. Quer ver um exemplo? Por que nós não pregamos o Evangelho muitas vezes? Por que nós muitas vezes perdemos chances inteiras de ministrar uma palavra de Deus no coração de alguém? Porque nós, como semeadores dessa semente, muitas vezes queremos analisar o solo do coração da pessoa. Olhamos, avaliamos, colocamos lá o nosso instrumento de aferição e dizemos: não vale a pena. Ele não está preparado, ela não está preparada, ele não vai ouvir, eu não vou nem falar, vamos para frente, vamos seguir a agenda. Queridos, Jesus chamou a gente para ser especialista em sementes e não em terras. Essa terra chamada coração, ninguém conhece, senão aquele que é o dono do próprio coração. Amém. Deus e você. A Bíblia diz que esse coração é enganoso. Muitas vezes nós não sabemos definir direito, porque nós nos entrelaçamos com sentimentos, com emoções, com traumas desse coração que muitas vezes grita, geme, mas às vezes não quer obedecer à voz desse Espírito e à voz desse Jesus que dentro desse coração diz: não faça, não ouça, não dê esse passo, não construa a partir desse fundamento, construa a partir desse fundamento. Eu tenho aprendido com Deus que nós temos muitas vozes no nosso cotidiano de vida, muitas vozes. Nós temos a voz da história, do trauma passado, a voz do futuro, que é a bendita ansiedade. Nós temos a voz das pessoas ao redor, temos a voz da mentira, do engano, temos a voz do mundo, temos a voz da carne, a voz das emoções, mas também temos a voz do Espírito Santo de Deus, que está em nós, e ministra em nós a vontade de Deus, que é soberana sobre nós. E se não obedecermos, estamos em pecado. Pecar é desobedecer essa voz, não é o ato em si, é a desobediência em si. É claro que tem pecado que vai te levar a abismos maiores, é óbvio. Em pecados que têm consequências terríveis, isso é óbvio. Eu não estou entrando nesse mérito. Eu estou dizendo que é a desobediência a essa voz que te alcança, que chega até você e ministra para você. Porque o Espírito Santo tem uma obra muito clara. O texto aqui vai dizer que Jesus, que é aquele que examina os corações, ele sabe qual é a intenção do Espírito. A intenção do Espírito aqui pode ser interpretada de duas formas. A primeira, a intenção do Espírito Santo que é em nós, geme por nós, para levar a Deus os nossos gemidos inexprimíveis, porque não sabemos como pedir. Pedimos mal, porque pedimos para os nossos bens, para os nossos aconchegos, para as nossas paixões, como diz Tiago. Por isso não alcançamos o que pedimos. Mas se pedimos segundo a vontade de Deus, como diz João, tudo quanto pedires, segundo a vontade de Deus, vos será concedido, porque o Deus Pai, que em vós está e pagou um preço, através de entregar o seu Filho unigênito na cruz do Calvário, Ele em vós dará todas as coisas, porque em ti Ele manifestará a sua glória, a sua graça, o seu poder, a sua libertação, o seu amor e a sua misericórdia para todos os homens. Esse é o Deus que nós servimos. Mas não peça segundo o seu conselho, peça segundo o
conselho desse Senhor, desse Deus que é vivo, desse Deus que fala, desse Deus que ministra aos nossos corações a todo momento. Até quando dormimos, Ele vem em sonhos e ministra em nossos corações. Esse é o Jesus que nós servimos. E Ele vai dizer dessa obra do Espírito, essa obra do Espírito que é específica, é gloriosa. Ele vai interceder por nós, mas a obra do Espírito também é inversa, meu querido. Aleluia. Ai de mim se não fosse inversa. Ai de mim se o Espírito Santo só levasse a Deus gemidos inexprimíveis aqueles que já são entregues para o Senhor. Ai de mim, ai de você. Não estaria ninguém aqui agora. O Espírito Santo ele faz essa obra inversa, levando para Deus aquilo que está no meu coração, que eu não consigo expressar, os meus defeitos e fraquezas. Ele geme diante do Senhor, com esses gemidos inexprimíveis, por mim e por você, porque já entregamos a vida ao Senhor. Mas Ele também, a Bíblia vai dizer, João capítulo 16, Jesus ministrando, Ele diz, a obra do Espírito no meio de vós, é que Ele convencerá o mundo, as pessoas mundanas. Eu gosto da NVI quando diz as pessoas mundanas desse mundo, sobre três coisas: o pecado que elas cometem, porque esse pecado está matando elas e afastando elas de Deus. Também Ele convencerá da justiça sobre esse pecado, porque Deus não torna o justo por injusto e o injusto por justo. Deus não é assim. A medida, a balança e a medição perfeita, diz Provérbio, está nas suas mãos. Ele não faz do inocente culpado e do culpado inocente. Ele é Deus. Há equilíbrio nas suas ações, há justiça em suas ações. Ele é amor, mas também é justiça. Ele é misericórdia, mas também é colheita daquilo que Ele diz. Você não pode fazer, porque se fizer, colherá. Esse é um Deus que corrige, é um Deus que educa, é um Deus que nos ama, porque Ele diz que faz isso a filhos eleitos, filhos originais, filhos do seu coração. Porque ao bastardo Ele diz que não faz isso. Esse Espírito que leva essa obra a Deus com gemidos inexprimíveis é o mesmo que vem de lá e vai então convencer. Primeiro Ele leva, fazendo com que isso seja conhecido de Deus. Depois Ele traz, fazendo com que o pecador conheça esse Deus. Todo pecador lá fora, por que não dizer todo pecador aqui dentro, ouve o convencimento desse Espírito que fala sobre o pecado que distancia, da justiça que julga e também do juízo final, que aí não tem jeito. São essas três coisas que me trouxeram a adquirir ouvidos de arrependimento, ouvidos de reflexão, ouvidos de entrega, ouvidos de dizer basta, ouvidos de dizer não quero mais essa vida, ouvidos de rendição, de dizer eu quero o Senhor. Até aqui eu vim com as minhas forças e não deu nada certo, agora eu quero o Senhor. Quem ministrou isso ao meu coração? O Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Jesus que no carnaval Ele não vai para acampamento. Graças a Jesus que Ele não tira férias. Graças a Jesus que Ele não atua pontuadamente como fazia na velha aliança, agindo apenas na vida daqueles e daquelas que tinham compromisso e propósito com Deus. A Bíblia diz em Joel, a partir do verso 28, naqueles dias Deus derramará sobre o seu Espírito sobre toda a carne. Amém. Nós estamos vendo isso na nação brasileira. Amém. O Espírito Santo de Deus sendo derramado sobre toda a carne. Não é sobre todo crente, não é sobre todo aquele que crê, não é sobre todo aquele que tem fé. É toda a carne. Toda a carne é toda a carne. Ai de nós, o Espírito Santo de Deus, não fizesse essa obra de derramar o seu amor inconteste a partir daquela cruz, como consolador. Ele é especialista em dores, porque Jesus ministrou tudo isso para Ele. Ele conhece tudo isso a partir de Jesus. É um Deus trino, que um fica, o outro executa e o outro orienta. Depois o outro sobe, o outro vem e o outro fica. É um Deus tripartido, glorioso, bendito, que opera tudo dentro e fora dele, tudo para Ele, tudo por Ele, tudo nele. Ele é um Deus completo, é um Deus que tem multiforme sabedoria, age de uma forma distinta, gloriosa, e diz para nós todos os dias, que esse Espírito tem uma obra de intercessão, mas também diz que esse exame que Jesus está fazendo conosco, também é um exame no nosso espírito. Eu gosto do texto da NVI e de outras traduções que dizem que Jesus observa aqui que há uma mente do Espírito, há um discernimento desse Espírito, há uma consciência
dessa intenção aqui. E aqui eu olho e percebo que a intenção ela é uma coisa pouco tratada no nosso meio. A gente trata muito a decisão. Eu mesmo falo muito sobre decisão. Toda hora eu estou falando de decisões. Decisão é uma coisa tão importante que ela toma muita parte do nosso tempo diário. Já parou para pensar quantas decisões você toma desde a hora que acorda? Aliás, a primeira decisão é: acordo ou não acordo? Dou bola para esse despertador ou não? É a primeira decisão. Tem um monte de gente que combina com o despertador um negócio e ele funciona, mas o cara não funciona no outro dia. O despertador acorda e ele não acorda. Ele diz: para aí, meu irmão. Não era para você despertar. E esses celulares de hoje, eles funcionam. Era tão bom aqueles radinhos que a gente tinha, que às vezes ele esquecia de pôr a pilha direito, e aí ele dava aquela falhada na madrugada. Você acordava 11 horas da manhã, não é? E aí tinha aquela boa desculpa verdadeira: o despertador não acordou, ele não despertou. Hoje não dá para falar isso com o iPhone. Dá para falar isso com o iPhone? Só se você não colocar lá, porque o meu é terrível. O meu, ele desperta todo mundo na casa, porque é uma coisa terrível. Eu tenho uns 30 despertadores no meu iPhone. Porque se eu despertar, eu vou embora, né? Vou longe. Tem que ser bom mesmo, tem que me tirar de lá daquele estado. Essa coisa da decisão é quase que uma arte, tomar decisões, desde as mais fragmentadas, simples, banais, efêmeras, do dia a dia, como que roupa colocar. As mulheres, então, às vezes ficam nesse tipo de decisão durante horas, né? Essa não, essa não. O perfume, né? Tem gente que gosta de perfume, né? E vai lá: será que esse ou aquele? Sabe, 3 perfumes porque não consegue decidir. Não sei, relógio, tem tanta coisa que você tem que se decidir nessa vida. Desde as coisas realmente que não significam absolutamente nada, que amanhã você pode corrigir se tomou uma decisão errada, como aquelas decisões que mudam o curso da sua vida por semanas, meses e anos. Agora, como tomar esse tipo de decisão? Como tomar uma decisão concreta, boa, verdadeira na sua vida? Eu não sei se você entrou aqui hoje esperando uma resposta de Deus acerca de como tomar uma decisão, porque eu tenho encontrado durante toda a minha vida cristãos, homens e mulheres de toda sorte, padrão cultural, social, econômico, financeiro, profissional, passando por momentos de angústia que precisam tomar decisão, porque sabem que a partir da decisão podem viver algum ambiente melhor acerca daquele problema que trouxe ela até a mim, ou até Deus em oração. E aí eu pergunto para você: como tomar a decisão? Como tomar essa decisão que você precisa tomar hoje para viver alguma coisa diferente amanhã? E você veio aqui pedindo de Deus: Senhor, como tomar? Eu quero dizer para você que eu não tenho uma fórmula. Se eu tivesse, eu montava um consultório de psicologia e ficava rico. Era fácil, era 30 clientes por dia, uma consulta média aí. Os psicólogos, então, pensa bem, psicanalista, ninguém sabe como de fato tem que tomar uma decisão. Porém, para tomar uma decisão que é uma arte, a arte do saber, a arte do entender, a arte do querer, a arte do formatar, a arte do conceituar, a arte de tomar decisões, você tem que basear isso em fundamentos. O primeiro dele é conhecer os componentes que envolvem essa decisão. Mas conhecer a fundo esses componentes não garantem que esses componentes, após colocados na mesa e bem discernido e projetado e pontuado, vai te garantir que vai ser executado. Então não está na decisão, não está no conhecimento sobre a decisão, não está nos fatos relevantes ou irrelevantes acerca do problema que você vive, a boa ou a não boa tomada de decisão. Não está. Aí você pode olhar e dizer: eu estou confuso. Quer dizer que então não está na decisão? Não, não está na decisão. Ser bem-aventurado após uma decisão, é óbvio que você vai ser, se é que você tomou uma boa decisão. Mas não está na decisão a bênção de Deus. Deus não abençoa decisões. Pode crer. Deus abençoa intenções. É a intenção do coração que Jesus abençoa. Então você não sabe, eu não sei, quando temos que tomar decisão, porque a decisão muitas vezes é contrária à perspectiva de alguém ou à sua mesma. Mas se você tem uma decisão baseada numa intenção, e essa intenção está consolidada em cima de uma verdade, fique tranquilo, Deus vai te honrar nessa decisão. Amém. Percebe isso? É uma questão íntima entre você e Deus.
Eu não vou ouvir você dizer, tome essa decisão. Se eu fizer isso, eu sou um déspota. Estou jogando a sua vida no abismo muitas vezes. Eu posso sim dizer, pense bem sobre isso. Observe esse ponto, parece que você esqueceu. Eu posso te mostrar os teus pontos cegos nesse carro da sua vida, porque nós estamos dirigindo e às vezes você tem pontos cegos nesse volante da vida. E eu posso de fora te mostrar melhor os teus pontos cegos. Tem pessoas que, dotadas por algum tipo de dispositivo do Espírito Santo, são como esses carros moderninhos, né? Que não tem ponto cego mais. Alguma coisa aproxima aqui, é ponto cego, ele dispara lá, não treme no banco, ele fica quente, não sei, é um negócio, né? Tem gente que é assim. Eu não, eu tenho um monte de ponto cego. Eu gosto quando alguém chega e diz, olha, você parece que não viu isso aqui. Aí eu dou uma olhadinha melhor, rapaz, quase que eu bati. Aí daqui a pouco que eu estou olhando um pouco cego, quase bato ali. Então eu sou necessitado de bons conselhos, de boas pessoas ao meu redor. Eu peço e tomo conselho de tudo. É bem verdade que eu tenho sim uma opinião muito forte acerca das minhas convicções, porque eu tento trabalhar em Deus as minhas verdades. Eu tento trabalhar em Deus as minhas melhores intenções naquilo que é a vontade de Deus, como diz esse texto. Verso 27 diz, aquele Jesus que examina o teu coração, sabe qual é a verdadeira intenção do teu coração. E o Espírito Santo de Deus, que também está em você, conhece e geme por isso. Se você tiver essa sensibilidade, você também conhecerá o que se trata dentro de você. E aí são 3 análises: do Senhor Jesus, do Espírito Santo e a sua. Agora examine-se, pega essa conclusão do exame, e aí você está pronto. Está pronto para exercer o que ele está dizendo aqui. Que segundo a vontade, é Ele mesmo, Jesus, é Ele, Jesus, que segundo Deus, intercede pelos santos. Aqui eu não quero aprofundar muito, mas eu queria dizer que eu interpreto esse texto como que Jesus, quando entra nessa intercessão, porque aqui para mim é claro que são 2 formas de intercessão. Uma, que é do Espírito Santo, que vem e expressa isso de forma inexprimível, com gemidos, porque a tua alma geme. Mas o outro é o advogado Jesus, que verbaliza, que intercede verbalizando como um advogado, que advoga a tua causa. E os advogados aqui na igreja sabem que um advogado não pode defender o cliente se ele não tiver consciência de quem o seu cliente é, consciência da disciplina que está sendo tratada, consciência dos elementos que estão sendo expostos, consciência das provas que se expõem, que se colocam, que se observam. Agora imagina se um advogado precisa de tudo isso, Jesus, como teu advogado, ele te examina inteiro. Aí ele coloca isso diante de Deus e ele intercede por aqueles que a Bíblia está dizendo são os separados de Deus, aqueles que Ele próprio separa. Não separação no ambiente físico, mas separação de um mundo carnal, terrível, que lá fora quer captar esses filhos de Deus. Ele separa esses filhos de Deus e faz com que isso seja uma verdade. Eu quero concluir dizendo o que está no verso 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Quero encerrar aqui falando sobre isso. Eu queria a sua atenção para esse ponto final aqui dessa mensagem dessa noite. Será que nós sabemos? Que Paulo está concluindo aqui dizendo, e sabemos, de uma forma tão natural, como se ele estivesse falando com pessoas que de fato sabem. Minha pergunta para você é, será que nós sabemos mesmo? Será que nós temos feito esse tipo de investigação pessoal, íntima? Será que nós chegamos às nossas conclusões desses saberes pessoais? Será que nós estamos investindo tempo nesse conhecimento interno nosso? Será que há esse tipo de disposição? Ou quando temos um tempo, jogamos a nossa atenção, nossa mente para fora, para outros universos, outros contextos, culturais inclusive? Queridos, eu quero dizer uma coisa para você, infeliz, que eu não me alegro em nada dizer. Eu não tenho Facebook, eu não tenho mídia social, eu opero isso profissionalmente através do Murilo que trabalha comigo. Eu não tenho tempo para isso, eu não gosto disso. Respeito quem faz, não tem problema nenhum. Mas eu quero, enquanto eu puder, lutar contra isso. E é por uma simples razão. Eu percebo na vida das pessoas que eu conheço, que lidam com a mídia social, especialmente o Facebook, aqui não vem uma crítica ao Facebook, que é uma ferramenta maravilhosa, assim como as demais mídias. Eu estou aqui observando e não criticando as pessoas que eu conheço que se relacionam profundamente com essas mídias. Raramente eu vejo alguém que conhece Jesus, que se utiliza dessas mídias para pregar o Evangelho.
Raramente. Pode ser que exista, eu não conheço. Porque o tempo que essas pessoas despendem nessa mídia, nesses contextos, nessas exposições, nessas brigas, nesses debates, nesses fóruns, nessas coisas, não tem produção alguma. É uma grande perda de tempo. Tudo bem que alguém pode ter sido evangelizado através de alguma coisa como essa, mas geralmente esse tipo de produção é fazer com que a pessoa se torne um especialista num contexto imaterial, intangível, de pensamentos, de um fórum, de uma alegoria, de algum cenário que alguém expôs e alguém vai criticar, e aí tem 1 milhão de comentários, e alguém que fica a noite inteira lendo aquilo, deixando de se relacionar com quem está do lado. Nós estamos virando especialistas, nesse tempo presente, especialistas em cenários outros, em pessoas outras, desconhecidas, e estamos ficando emburrecidos, embrutecidos de se relacionar com pessoas que amamos e que estão do lado da gente. Do nosso lado, pessoas que amamos, que caminham conosco, dia a dia, em todos os ambientes da nossa vida. Nós muitas vezes não temos tempo para conversar com essas pessoas, mas nós despendemos horas, finais de semanas inteiros, vendo fotos, vídeos, programação sobre programação, de coisas que são alienadas da sua vida pessoal, da sua vida íntima, daquilo que tange a sua própria vida. Eu não vejo ninguém preocupado com questões íntimas, buscando na internet, por exemplo, acerca de estudos profundos, para entender biblicamente, teologicamente, como funcionam essas dinâmicas do ser humano, segundo as expressões bíblicas. Eu não entendo, eu não vejo ninguém preocupado com essas demandas. Eu vejo sim, pessoas interessadas no que está acontecendo na vida do outro, se ele está viajando, se ele está comendo em um bom restaurante, coisas assim. Coisas assim. Tem gente que antes de comer o prato só tem sabor se ele publicar na rede dele. E ele está em determinado lugar, só tem sentido ele estar ali porque ele vai publicar na rede dele. Porque se ele não publicar que ele está naquele lugar, na rede dele, aquele lugar não tem sentido algum. Eu estou desconfiando que as pessoas hoje saem de determinados lugares para outros lugares, não pelo prazer da viagem, como era antigamente, mas pelo prazer de chegar lá e dizer: olha onde eu estou. Aí ele faz aquela cara de alegre, faz a foto no melhor meio possível, mas ele mesmo não está nem aí para aquilo, ele está só dizendo: olha como eu cheguei aqui. Há sentido nisso? Será que de fato é isso que Deus quer para nós nesse tempo, nessa altura das nossas vidas? Em que a grande maioria aqui, eu falo para o auditório, que graças a Deus teve acesso à cultura, a discernimento, à faculdade, a conhecimento, a carreiras. A grande maioria aqui tem casa própria, se não todos, se não tem condição de pagar um aluguel. Será que eu estou aqui perdendo tempo falando para você o que Deus coloca no meu coração, dizendo: ei, invista na sua vida pessoal primeiro, ame-se, valorize o tempo que você está jogando fora, porque esse não volta. Invista em você, invista em quem te ama, invista nas relações. Eu não sou um perito aqui, nem sou alguém que deu certo nessas questões de investir tempo, mas uma coisa eu te falo: a internet não consome meu tempo, o Facebook não tem 1 hora minha, e muito provavelmente não vai ter. Se tiver, é com objetivo específico, para ser abençoado e abençoar alguém. Eu tenho muito que melhorar no que tange a investir no meu tempo, nas minhas coisas pessoais, nos meus estudos, no meu ministério, na minha esposa, que é tudo que eu tenho. Se eu perder a minha esposa, eu não sei com meu filho. Se eu perder meus filhos, há um contexto aí que eu dependo deles, dependo de Deus, é claro, mas eu vivo para eles. É claro que se por algum acidente, Deus no livre guarde, algo acontecer, Deus vai suprir todas as coisas, mas a minha vida é focada neles. E eu sei que eu tenho falhado em muitas questões de proximidade, eu sei disso, mas não é porque eu coloco esse tipo de coisa como prioridade. Graças a Deus eu não tenho feito isso, e eu estou te aconselhando nessa noite, em nome de Jesus. Pare com isso. Esse Espírito, esse Jesus que diz, através dessa conclusão, nós sabemos, se é que nós sabemos, que todas essas coisas contribuem juntas para o bem, juntas para o bem, todas as coisas.
contribuem juntas para o bem. Aleluia. Todas as coisas nesse círculo hermenêutico da vida que não para. Vida física, vida emocional, vida espiritual, vida financeira, vida cultural, vida social, vida familiar. Eu não estou aqui falando em ordem, eu estou falando aqui no que ocorre, no que existe na sua vida. É um ciclo hermenêutico que não para nunca, é vivo. Todas essas coisas juntas, conectadas, são para o bem e não para o mal. Elas são para o mal quando você não conecta. Eu quero que você entenda isso nessa noite, em nome de Jesus. Se você parar e analisar a sua vida nesse ciclo hermenêutico, dedicar tempo a isso, investigando cada nicho da sua existência, pormenorizadamente, paulatinamente, percebendo tudo o que está acontecendo, porque só eu e só você podemos fazer essa análise. Não precisa fazer em pé como eu estou aqui, pode ser que você faça deitado, porque o seu cérebro funciona tanto na vertical quanto na horizontal, não tem problema, mas faça essa análise, faça esse circuito, vá observando, porque só você pode fazer essa equação do céu. É aqui que Paulo está dando um segredo para a vida. Há uma equação de Deus que nós podemos fazer, inspirados pelo Espírito, que essa junção de fatores operará o bem nas nossas vidas e não o mal. Sabe quando opera o mal? Isso, e pega pontos isolados e trabalha. Pontos isolados e trabalha. Se você pegar pontos isolados da tua vida e analisá-los profundamente, você vai se frustrar, muito provavelmente não vai valorizar os demais contextos e aí virá um mal dessa análise. É por isso que existe depressão. Se você observar uma pessoa deprimida, você vai perceber que ela tem 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos no máximo na vida dela que saem do lugar, que desequilibraram, que deram um problema, deu uma trincada, aconteceu alguma tragédia, algum acidente, algum problema. E isso ela não está conseguindo lidar. Mas os outros tantos pontos, ela nem lembra que existe. E ela não valoriza eles. E ela não junta eles. E ela não observa eles. E ela não tem um conjunto, ela não tem equação, ela não tem um número. Ela só tem uma análise criteriosa de pontos. Porque uma coisa deu errado, tudo acaba. Você perdeu o emprego e não a vida. Você pode ter perdido, infelizmente, o teu casamento, mas não perdeu a tua vida. Pode ter acontecido um problema com algum bem que você tem, que você teve que abrir mão, vender alguma coisa, mas foi só aquilo, você ainda se tem. Você tem a tua esposa, o teu filho, você ainda tem coisas importantes. Aconteceu muitas coisas, mas você tem ainda Jesus. Amém. Você tem o Espírito Santo de Deus, você tem a palavra. Aconteceram muitas coisas, mas você tem como recomeçar. Amém. Não importa o que está acontecendo na sua vida, importa é como você encara isso. Encare conjuntamente, tire uma equação, uma prova disso, avance. Mas isso só é possível aos que amam a Jesus. E esse bem é só aos que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Quem não ama a Deus não consegue fazer essa equação. Por isso que eu não estou julgando aqui quem possa estar em depressão e é filho de Deus. Não estou julgando. Depressão, esse tipo de síndrome, problemas outros que oriundam aí dessas questões da alma, é complicado e crente ou não crente sofre mesmo. Mas é muito mais fácil para um cristão que conhece a Jesus, a palavra, que o Espírito Santo geme dentro dele, superar essas perdas, esses traumas. Porque você pode. Não vem de você, essa força está em Deus. É só os filhos de Deus, só os que amam a Deus, que têm essa capacidade inata. Porque os que não conhecem a Deus ainda precisam passar pelo primeiro processo que eu peguei aqui nessa noite. É o processo da rendição, o processo da entrega, o processo da transformação, da cura. Você já passou por essa etapa, você já entregou a vida para Jesus. Pode ter acontecido alguma coisa errada? Pode, você não está livre, você está nesse tempo presente. Paulo orientando sobre isso, ele disse: não estranhe a ardente aflição do tempo presente sobre as nossas vidas, porque todos os teus irmãos na face da terra passam pelas mesmas lutas. Isso não é exclusividade sua. Nós sofremos porque amamos um Deus vivo que habita em nós e em nós se manifesta. E o mundo
nunca entenderá isso. E as pessoas que te cercam, Jesus disse: se me perseguiram, vão te perseguir também. Não estranhe, é normal. Não arrasa essas pessoas, não saia dando bofetadas nelas, nem com a mão e nem com palavras. Ame-as, porque você foi chamado para amar. Amém. Você ama a Deus? Jesus disse: dos que amam a Deus. João capítulo 14, verso 23: aqueles que me amam guardarão a minha palavra. Meu Pai virá a ele, e nele nós faremos morada. Quem tem Deus no seu coração porque ama, tem Deus habitando dentro. A outra forma de Jesus falar para os que amam é quando ele fala do serviço. Ele diz: tu me ama, Pedro? Amo, Senhor. Capítulo 21, no mesmo evangelho. Eu te amo sim, Senhor. Então é o seguinte, só tem um jeito de você provar para si e para mim que você me ama. Trabalha para mim, apacenta as minhas ovelhas, prega o evangelho, cuida de gente, promove o reino, fala do amor, fala do teu testemunho com verdade, com tudo, não só a parte boa, com tudo. Eu aprendi com Deus e não foi fácil, porque no começo da fé eu achava que servir a Deus era só aqui dentro. E eu fui incentivado também para isso, não quero culpar ninguém, mas eu fui muito incentivado no começo da minha fé que servir a Deus, amar a Deus, era estar aqui dentro. Estava aqui dentro, estava tudo certo. Eu aprendi com Jesus, e não foi fácil não. Romper isso daí não foi fácil. Eu aprendi que quando você encontra Jesus, guarde isso. Guarde isso. Quando você encontra Jesus, você encontra a salvação. E automaticamente você encontra a sua missão. Encontra o propósito de Deus na sua vida e a partir da sua vida. O propósito de Deus na sua vida é te salvar. E o propósito de Deus a partir da sua vida é salvar mais alguém. E essa igreja tem tentado ser, com todas as nossas limitações. O pastor Fabiano viaja toda segunda de madrugada, volta sexta-noite. Para falar com esse homem, eu e ele, cada um corre para um lado. Ele em Campinas, eu aqui, a gente só se fala por telefone. Pastor Kel está com criança nova, recém-casado, ainda um jovem, se estruturando na vida. Pastor Jabas tem os seus compromissos fora de Marília, é uma loucura. Pastora Silvana, 2 cultos na responsabilidade dela, casa, filho, netos, filha. Todos os homens daqui, pastor Angelino, com uma idade avançada, todos os dias, todas as manhãs, esse homem, antes dessa igreja nascer, dobrando o joelho para orar por nós, orar pelo ministério, orar pela sua vida. Eu quero encerrar aqui dizendo para você: não seja um consumidor de igreja, não seja um consumidor de alguma coisa que é maravilhosa, mas quando passa aquela porta, você deixa dentro do seu coração guardado as 7 chaves e ninguém vai participar disso, porque você não vai falar disso para ninguém. Você pode vir aqui a sua vida inteira e nós vamos sempre te receber com muita alegria no nosso coração. Eu não estou julgando a sua vinda aqui, eu estou pedindo a você que após vir aqui e deixar Deus falar no seu coração, nos ajude a pregar o Evangelho, porque nós não vivemos só para isso, nós vivemos para isso. Se eu tivesse todo o tempo da minha vida para sair pregando, auxiliando, criando, pensando, eu não tenho esse tempo, eu tenho que trabalhar, mas no meu trabalho eu busco servir a Deus, eu busco falar do amor de Deus. A minha agenda não é mais importante do que a agenda de alguém que está esperando uma palavra e que se encontra comigo e o Espírito Santo fala no meu coração: ministre a palavra. Ao longo de toda a minha vida eu tenho passado por essas experiências e é maravilhoso. É maravilhoso ver alguém recebendo de Deus a partir da sua vida. É maravilhoso pregar o Evangelho aqui para vocês. Eu sinto a presença de Deus. Me desculpa, eu sou muito emotivo. E eu, quando prego o Evangelho, às vezes você pode achar que eu estou chateado, não estou, né? Porque eu prego com veemência, eu acredito no que estou pregando. Amém. Mas no meu dia a dia, nada melhor do que pregar para uma pessoa. Amém. Encontrar alguém e falar que Jesus o ama e falar de coisas profundas acerca do Evangelho para essa pessoa entender o plano de salvação de Jesus na cruz do Calvário.
Isso me dá uma satisfação, uma plenitude. Eu perco a hora de almoço, a hora que eu gosto de comer, eu perco compromisso, eu adio o cliente, eu já fiz de tudo, porque é muito bom falar de Jesus. Não há nada melhor, não há nada igual, não há nada a se comparar. A esperança é viva. Se Jesus está no nosso meio, não passe uma vida inteira vindo à igreja sendo alimentado, e vindo à igreja sendo alimentado, e vindo à igreja sendo alimentado. Venha à igreja, seja alimentado, mas alimente. Alimente, participe, venha, procure saber como é que eu faço para participar desse ministério, daquele. Eu quero ajudar, eu quero ajudar, eu quero ajudar. Ajude, nos ajude a pregar o Evangelho. 2020 nem começou, nós precisamos de você. Em tantas áreas, tem as crianças, tem os adolescentes, tem os jovens, tem aqui a oração da manhã, tem o culto da noite da segunda, tem o culto da quinta-feira à tarde com a pastora Silvana, tem aqui o culto dos jovens sábado, tem a nossa missão urbana segunda, tem as nossas atividades aí, os jovens programando, os adolescentes programando, o culto de sexta deles. Participe, irmão. Abra uma célula. Esse nome é horrível, né? Falar célula, você já parece que lembra de alguma coisa. Abra um PG na sua casa. Faça um grupo de encontro na sua casa com pessoas queridas, pessoas que você ama do seu trabalho. Não se preocupe em pegar pessoas apenas daqui. Faça isso lá. Convide alguém do seu convívio profissional ou pessoal. Gente, vem aqui na minha casa. Fala conosco que você pode fazer isso. Nós vamos te auxiliar. A regra não tem regra. Nós não estamos preocupados em números. Nós estamos preocupados em você cumprir o teu propósito. Há um propósito de Deus na tua vida e na minha vida. Vamos cumprir isso juntos. Se coloque em pé em nome de Jesus, por favor. Desculpe o horário, eu passei um pouco. Eu quero orar com você. Onde você está? Se você entende essa palavra, que você geme, o Espírito Santo geme em você, que Jesus, por misericórdia, examina você, você também se examina, que a obra do Espírito é conhecida porque Ele ministra aos nossos corações quando não conhecemos a Deus, quando estamos em pecado, mas Ele também ministra esses gemidos lá. E nós, quando somos conhecidos nesse coração, a intenção é verdadeira e Deus opera sobre essa intenção. Quando você toma uma decisão baseada nisso, Deus opera esse milagre. E também nós geramos conhecimento. Nós sabemos das coisas que ocorrem em nossas vidas e nós conseguimos somar todas elas e fazer uma equação maravilhosa, o nome do Senhor é glorificado. E aí nós podemos dizer, nessa noite, eu tenho uma equação da minha vida. Todas as coisas juntas na minha vida promovem o bem na minha vida. Eu sou abençoado por Deus porque eu não trato a minha vida isoladamente em pontos estratégicos, daquilo só que eu quero ver. Não, eu olho a minha vida como um todo e vejo, eu sou bem-aventurado, eu sou filho de Deus, eu sou uma promessa viva de Deus, eu sou um milagre de Deus, eu sou um bem-aventurado de Deus. Diga isso para você nessa noite. Você é isso também. Você é um bem-aventurado, é uma bem-aventurada, você é um milagre de Deus. Eu quero crer que com raras exceções, aqui nessa noite, alguém poderia estar aqui se não fosse um milagre. Eu quero entender que todos nós aqui estamos aqui porque somos um milagre. Você sabe disso, eu sei disso. Você sabe os livramentos que Deus te deu. Você sabe. Então agradeça a Deus por isso. Feche os seus olhos, coloque as mãos em si, no seu coração, no seu ouvido, na sua mente, aonde você quiser, mas ponha a mão sobre você, ministrando algo de Deus sobre a sua vida, dizendo: Senhor, eu não vou mais murmurar, eu vou gemer na tua presença através do teu Espírito. Eu não vou mais reclamar, mas eu vou somar as coisas que tu me deste e vou glorificar o teu nome, porque isso tudo que está acontecendo na minha vida é para o bem. Ministre essa palavra sobre você, a sua vida somada, equacionada é para o bem. Deus se manifesta nisso porque Ele quer